Meus cumprimentos. Antes de iniciar, eu agradeço aos inscritos, peço que curtam, comentem e compartilhem para que outras pessoas possam se inscrever no canal. Muita gente, principalmente colegas meus, tem me perguntado sobre o Péricles e as razões que me levaram a começar a trabalhar ou fazer ventriloquia, ou ventriloquismo, como preferem alguns. Por essa razão eu achei, para não ficar assim explicando para um, para outro, outros não têm coragem de perguntar, eu resolvi fazer esse vídeo. Então a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que eu vou dividir o vídeo em partes, né? Então primeiro eu vou falar para vocês sobre o que é ventriloquia, sobre a sua história, a sua natureza enquanto arte popular, e depois nós vamos falar então sobre a minha história direta com essa arte e por que eu resolvi fazer isso, ou em que momento eu resolvi fazer isso, o que me levou a isso. É que essa arte, como as pessoas sabem, ela é chamada de ventriloquismo ou ventriloquia, e sua origem remonta à Grécia Antiga. Os gregos chamavam de gastromancia e ela estava ligada às artes divinatórias. A palavra ventriloquia surgiu porque os antigos acreditavam que a voz vinha do ventre, que era a morada dos espíritos. Então achavam que aquela voz que saía sem que se movesse os lábios vinha do ventre, daí ventriloquismo. Bom, a partir do século XVI, as doutrinas espiritualistas foram afastadas e se tornou então uma arte teatral. E ela é considerada uma arte cênica porque o ventríloco vale do artifício de falar sem mover os lábios, alterando a própria voz enquanto manipula o boneco. Existem grandes ventrílocos na Europa, nos Estados Unidos, né? Nós temos como destaque Edgar Bergen, que até trabalhou com Walt Disney, Jeff Dunham, que é famoso e inspira muita gente. E nós temos muitos famosos aqui no Brasil. No Brasil nós temos muitos nomes, eu vou citar apenas dois, mas tem outros. Nós temos um famoso Iaco Siderato, que tem o seu boneco Petraque, e está sempre aparecendo aí na televisão, e inovou bastante, né? E tanto ele e o Arley Santana, que é sucesso no Brasil e nos Estados Unidos, tem mostrado isso. Quer dizer, os brasileiros são famosos não só no Brasil, na América toda, né? E alguns até na Europa. O Arley Santana, por exemplo, ele foi escolhido para abrir o show do Cosplay, aquele grupo famoso. Ele, juntamente com seu boneco Plínio, fizeram a abertura do show e apresentaram. Eles também vêm demonstrando, assim como na Europa e nos Estados Unidos, que a ventriloquia não é uma arte voltada para a criança, para o infantil, mas ela é uma arte para adultos, para adolescentes, para todo mundo. Como uma arte cênica, você tem teatro infantil, você tem teatro adulto, você tem tudo. E o ventriloquismo é isso. Assim como a manipulação de bonecos, de títeres, né, chamados títeres, que são utilizados, também nós temos a ventriloquia, em que ele é manipulado para dar a impressão de que o boneco é que fala. E aí cria-se um personagem, e todos eles têm cada um sua personalidade, e que é construída, né, e atribuída a eles, e seu nome. Nós temos os fantoches e temos os bonecos, os ventrílocos. E a minha história, como é que começou? Como é que começou a minha história com a ventriloquia? A minha relação com a ventriloquia, ela é muito menos artística e muito mais educacional. Desde os meus tempos no antigo curso primário do então Grupo Escolar Silviano Brandão, na Lagoinha, lá na rua Itapecerica, hoje Escola Estadual Silviano Brandão, já as nossas mestras e nossos mestres levavam ventrílocos para nos transmitir determinadas mensagens, nos educar. Aquilo sempre me fascinou. Eu aprendi muito assim. Posteriormente, no Colégio Batista Mineiro, onde eu estudei, eu vi um grande pastor, com quem eu até tenho contato até hoje, eu tive contato recente, aliás, usar a ventriloquia para nos dar uma educação religiosa. E aquilo me tocou muito. E desde aqueles tempos
que eu vinha observando e aprendendo. Eu percebia que aquilo poderia ser usado positivamente para fins educacionais. Quando eu me tornei pai, eu enfrentei uma certa dificuldade de comunicação e socialização com um menino muito amado para mim. Mas um boneco que eu ganhei de uma amiga que foi batizado de Zequinha, que está aqui comigo até hoje. O Zequinha, ele tem seis anos enquanto personagem, mas ele é o mais velho de todos, né? Ele tem quase 30 anos. Então esse menino, esse bonequinho batizado de Zequinha, assim como outros que me chegaram às mãos, me ajudaram a vencer essa barreira dessa relação e com alguém que mais tarde foi diagnosticado com um transtorno de espectro autista. Mas foi muito útil naquela, e hoje ele tem uma vida normal, é uma pessoa super inteligente, super solidária, bondosa, gentil e muito amado. E também que sabe amar muitas pessoas. Mais tarde, quando eu já, nos meus estudos mais aprofundados do direito, estudando Hans Gadamer, inclusive depois eu utilizei isso na minha dissertação de mestrado, veio à tona a necessária fusão entre direito e cultura. Essa fusão de horizontes, que Gadamer fala muito bem, direito e arte, sobretudo a cultura popular. E eu cheguei a escrever artigos sobre direito e arte, direito e cinema. Quem já viu, já leu, sabe sobre isso. E por isso, quando eu, já no meu pós-doutorado na FUMEC, eu que já utilizava em sala de aula técnicas de desenho, charges, teatro e cinema, para alcançar os alunos, para despertar neles o interesse, compreendi que as aulas de cidadania poderiam ser feitas através de movimentos culturais e artísticos, principalmente quando se trata da arte popular, porque aproxima mais do povo, e nós não podemos ficar distantes do povo. O projeto de pós-doutorado passava por projetos de extensão em escolas para adolescentes, esclarecendo sobre cidadania, sobre profissões jurídicas, mas sempre mediante um projeto de arte popular que nos facilita e nos facilitava alcançar jovens e adolescentes nas escolas e nos centros de socialização em geral. Eu não fiz isso só porque eu achava interessante. O que eu fiz? Eu consultei filósofos da educação para fazer isso. Muitos eram antigos discípulos de Paulo Freire. E esses filósofos que conversaram comigo, eles entenderam que era uma iniciativa didática positiva a utilização desse trabalho com a ventriloquia. Inclusive, isso, o entendimento nos aproxima da população, principalmente da população jovem, adolescente, adulto, educando e estimulando. Eu quero ressaltar também que eu exerço essa atividade sem receber qualquer valor, qualquer remuneração. E nem tenho intenção de receber, nem agora e nem nunca. Finalmente, eu quero afirmar e reafirmar que eu não me vejo como um artista nem como exibicionista, mas eu sou um magistrado de carreira e que há muito tempo vem exercendo a função de educador. E é como educador que eu faço essas incursões pela minha formação de vida, de ter crescido no meio de cultura popular tão rica como é a região da Lagoinha, como pelos meus estudos acadêmicos, pelos meus estudos ainda que precários de filosofia. Então, eu faço isso com uma mera intenção educacional. Vejo que muitos não compreendem, muitos não vão compreender nunca, mas quem já viu, já teve filhos com alguma dificuldade de socialização, de cognição, eles compreendem e agradecem. E eu agora é minha vez de agradecer. Agradeço a todos pela atenção e me ponho à disposição para quaisquer outros esclarecimentos, agora, depois e sempre. Muito obrigado. Nos veremos daqui a pouco.